Versículos mal interpretados, parte 1. Neste vídeo, eu quero falar de alguns versículos que são muito mal interpretados e mencionados na igreja. É claro que alguns versículos são mal interpretados e não causam tanto estrago, porque não tem tanto peso teológico, não tem peso comportamental. Outros, no entanto, têm peso. E, se mal interpretados, podem mudar completamente uma doutrina, podem mudar completamente alguns conceitos. E vamos falar então de alguns versículos nesse vídeo e no outro vídeo, alguns versículos muito mal interpretados, entendidos e aplicados de maneira errada pelos pastores e, consequentemente, pela igreja. O primeiro que podemos destacar está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É interessante notar que, se lermos apenas este versículo, a respeito do procedimento de Deus e da maneira dele tratar com os profetas e com seus segredos, então somos obrigados a concluir, baseados nesse versículo, que Deus nunca vai fazer nada sem antes conversar com os seus profetas, sem antes revelar aos seus profetas o que ele está fazendo e o que pretende fazer e por que está fazendo. Porque neste versículo diz, Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, quando se interpreta um versículo, deve ser interpretado esse versículo não apenas ele isoladamente, mas o sentido daquele assunto em toda a Bíblia. Então não é o versículo isoladamente. Os assuntos bíblicos são tratados em diversos lugares, em diversos versículos. E é a interpretação harmônica desses textos que nos possibilitam a ter a interpretação correta do que o profeta realmente estava dizendo. Nesse texto aqui, como eu disse, se for interpretado isoladamente, podemos então dizer que Deus está atado a seus profetas, comprometido com seus profetas, e ele não pode fazer nada sem que os profetas saibam. Agora pense, Jesus disse que quanto à vinda do Filho do Homem, ninguém sabe o dia, nem os anjos do céu sabem. Nem Jesus, na época que estava aqui na terra, sabia. Somente o Pai. Só o Pai sabia. Somente Deus Pai. E Jesus disse isto. Ninguém sabia, só Deus. Então, como interpretar? Será então que Jesus vai revelar aos profetas quando será o dia da sua vinda? Será que ele vai dizer para os profetas quando será o arrebatamento da igreja? Não, ele não vai dizer. Podemos discernir as épocas, podemos assim ter uma noção da conjuntura e tudo, mas dizer Jesus vai voltar dia 25 de março de 2022, isto nunca. Isto é impossível. Então, aquele conceito de que Deus revela todas as coisas aos seus profetas deve ser interpretado naquele contexto. Naquele contexto, Deus está anunciando coisas que estariam por acontecer ali. E ele está dizendo, os meus profetas agora não estão falando por si mesmos. Ele está dizendo, esses que saíram agora não estão anunciando seus próprios sonhos. Eles estão falando com vocês, eles estão advertindo você, Israel, porque eu mandei, eu disse. Então, vocês têm que ouvir o que esses profetas estão dizendo agora, porque eu os mandei. Se você começar esse capítulo desde o seu começo, desde o versículo 1, você verá que Deus vem falando de causa e efeito. Nada acontece sem que algo provoque. Nada. Então, nem os profetas estariam falando sem que Deus tivesse provocado. Os profetas não vinham contando seus próprios sonhos, suas próprias revelações. Por isso, naquele contexto, Deus está dizendo, eles estão falando o que eu mandei. E tudo isso que eles estão dizendo, eu revelei a esses profetas. Não está dizendo esse versículo que Deus sempre vai ter que revelar as coisas. Pelo contrário, quando Daniel se viu diante de umas revelações
e ele não as compreendeu, ele falou com Deus: Deus, o que eu faço agora? Eu não entendi nada. Algumas coisas Deus explicou para Daniel, outras ele disse: escreve, porque essas coisas são para o tempo do fim. Daniel escreveu, mesmo sem entender. Está no livro de Daniel, mesmo que nem Daniel compreendeu tudo o que viu. Por falar em Daniel, e por falar em versículo mal interpretado, Daniel 12, versículo 4, é um versículo também mal interpretado, em que o anjo fala com Daniel que ele escrevesse as coisas que tinha visto, porque aquelas revelações eram para o tempo do fim. E o versículo diz: muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Ou uma tradução também diz: muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. As pessoas, eu já ouvi pregadores e até em livros isto, que esse versículo está anunciando o incremento da ciência. Então já ouvi em vídeos, inclusive, pessoas dizendo: a Bíblia profetizou, a Bíblia diz que a ciência vai se multiplicar, então o homem colocou no espaço o telescópio Hubble, o homem conseguiu chegar à Lua, está se preparando para ir a Marte, o homem faz coisas incríveis, a tecnologia se desenvolveu de maneira assombrosa e isso está previsto. Não é isto que este versículo está dizendo. Não cabe no contexto. Você quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Daniel 12. Olha só. Daniel 12, versículos 3 e 4. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Notem que não faz sentido imaginar o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Não faz sentido interpretar isto como desenvolvimento tecnológico. Porque é lógico, pelo versículo ali, que o saber se multiplicar vai ser consequência do esquadrinhar o livro. Então, o que é que está sendo dito realmente nesse texto? Está dizendo o seguinte: Daniel, você não entendeu tudo até agora. Porque isto que foi escrito, isto que foi revelado, aliás, não é para agora, é para o tempo do fim, para os tempos finais. Então, Daniel, você escreve, apenas escreva. Não se preocupe em entender. Escreva. No final dos tempos, lá na frente, quando chegar o momento de essas coisas começarem a acontecer, as pessoas vão esquadrinhar este livro, ou seja, as pessoas vão se debruçar, aquelas que realmente têm ouvidos para ouvir, as que têm olhos para ver, aquelas pessoas que têm o coração quebrantado e que valorizam a palavra de Deus e que anseiam pela vinda do reinado do Mashiach. Essas pessoas vão esquadrinhar os escritos proféticos. Essas pessoas vão debruçar-se nas profecias. Essas pessoas procurarão, com o coração sincero, saber cada vez mais. E como resultado dessa busca, o saber se multiplicará. A ciência a respeito das coisas de Deus, ciência a respeito do dizer profético, ciência a respeito das profecias, ciência a respeito dos escritos dos profetas e do teor bíblico, ou seja, muitos vão esquadrinhar e, como resultado do esquadrinhamento da Bíblia, o conhecimento profético se multiplicará. É isto que esse versículo está dizendo. Não está dizendo que as pessoas vão correr e vai ter muita ciência. Não cabe no contexto isto. Já pensou o anjo falando: olha, Daniel, as pessoas vão esquadrinhar a Bíblia, vai ter ciência? Não cabe, não tem como. Não é esse o contexto, não é esse o sentido, não é esse o escopo. Ah, mas existe outro versículo que é também tão mal interpretado, ainda mais ou menos no sentido de Daniel 12:4, que esse aqui é quase um campeão. Olha só.
Livro de Naum, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Eu já ouvi pregadores, eu já ouvi pessoas, eu já vi palestrantes dizendo que este versículo é uma profecia do surgimento do automóvel. Eu estava aqui no Alto da 15, em Curitiba, andando com um pastor, e já era assim o entardecer do dia, e os carros já estavam começando a acender os faróis, e nós estávamos assim no alto e dava para ver as ruas lá embaixo. E ele olhou e falou: olha, tudo isto foi profetizado pela Bíblia, os carros com seus faróis acesos. Mas é claro que não foi. Esse versículo não é uma profecia do surgimento do automóvel. Como é que você tem certeza disso, Rezende? É lógico, olha o contexto. Olha o versículo, olha o contexto. Não cabe. Não é isso que está dizendo. Se formos interpretar isso aqui como automóvel, como a preconização, a profecia, o anúncio do surgimento dos automóveis, nós teremos toda a dificuldade de interpretar o restante do texto. Olha, aqui no versículo 3 está escrito assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Versículo 5. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Esse texto é o anúncio da destruição de Nínive. Deus está dizendo: olha, Nínive, eu vou destruir você. Não pense que você vem aqui destruir o meu povo. Não pense que você vem e faz o que quer com Israel e você vai ficar tranquilo, ilesa, incólume. Não, você prejudicou Israel, você mexeu com o meu povo, você aproveitou-se até do pecado do meu povo. Agora lembre-se de uma coisa, Nínive, eu vou tratar com você, eu vou cercar você com o exército, eu vou trazer muitos soldados contra você, virão carros de guerra, virão aquelas bigas, quadrigas, virão carruagens contra você, com soldados armados, com lanças, com escudos, e eu vou destruir você. Esses carros mencionados aqui no capítulo 2, no versículo 4, são carros de guerra. E diz que eles são velozes e eles cintilam porque eram carros feitos de bronze ou de outros materiais polidos, eles poliam aqueles carros. Então, quando a luz do sol refletia neles, pareciam-se tochas. Não está dizendo de automóveis com faróis ligados, está falando que aqui são carros de guerra daquela época, polidos, brilhantes, refletindo a luz do sol. Nada de profecia do surgimento do automóvel. Agora, eu acho que o versículo mais mal interpretado em toda a Bíblia, e este sim afeta não só o sentido do versículo, mas afeta a concepção, a crença das pessoas, é Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu já ouvi também pregadores mencionando de púlpito este versículo, dizendo: irmãos, a Bíblia diz que se você crer em Jesus, toda a sua casa será salva. Então tome posse dessa promessa, tome posse disso, exija que Jesus salve seu pai, exija que Jesus salve sua mãe, ore para que ele salve seu filho, ore para que ele salve sua filha, porque a Bíblia promete que se você crer em Jesus, toda a sua casa será salva. Olha, meus irmãos, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas? Quer, é claro que quer. Deus quer que
todas as pessoas do mundo sejam salvas. Isso está em 1 Timóteo 2,4. Mas Atos 16:31 é uma promessa de que se alguém numa família se converter, toda a sua família vai se converter? Porque aparentemente é isso que está escrito. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas é isto que realmente está escrito? Está escrito algo semelhante a isto. E se olharmos apenas este versículo, podemos erroneamente concluir que a salvação pode ser coletiva. Mas se olharmos o restante da Bíblia, até mesmo o que Jesus ensina, se olharmos a história nesse decorrer de 2000 anos em que existe igreja, se olharmos os ensinamentos dos apóstolos, veremos que esta interpretação não cabe neste versículo. Então, o que é realmente o ensinamento bíblico? Ora, Jesus Cristo disse: vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Porque numa casa estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Ou seja, as pessoas estariam divididas por causa do nome de Jesus. Então o próprio Jesus diz que numa família haveria divisão. Uns aceitariam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, outros nem queriam saber de Jesus. E por não querer saber de Jesus, iriam contra os seus próprios parentes. Hoje, nos países árabes, as pessoas que entregam seu coração a Jesus são perseguidas, até mortas. Isso acontece hoje em dia e já acontecia no tempo de Jesus. Portanto, essa interpretação de que se eu entregar minha vida a Jesus, toda a minha família vai entregar, esta interpretação é incorreta. Leva as pessoas a frustrações, porque começam a cobrar de Deus uma promessa que Deus não fez. Deus nunca obriga a pessoa a se converter. Pelo contrário, a Bíblia diz: você, mulher, que é crente, você acha e tem certeza que seu marido vai se converter? Como você sabe disto? A Bíblia admite a possibilidade de ter um casal em que um serve a Deus e o outro não serve. O crente e o descrente, assim a Bíblia chama. E não diz que o descrente vai se converter obrigatoriamente. Deus não obriga ninguém a se converter. Deus não obriga ninguém a entregar seu coração a Ele, porque o arrependimento tem que ser algo pessoal, íntimo. Não é ir para a igreja apenas, não é adotar uma nova religião, é mudança na sua natureza. Então, interpretar Atos 16:31 como sendo promessa de Deus de que haverá salvação coletiva é desconhecer o que a Bíblia realmente diz de o que é a salvação. Por isto, vamos estudar a Bíblia. Vamos lê-la inteira, quantas vezes for possível. Não chegar a conclusões precipitadas. Não interpretar um versículo sem que leiamos o que o restante da Bíblia diz a aquele respeito. Existem tantos ensinamentos errados, existem tantas coisas mal faladas por aí. E a Bíblia é tão linda, ela merece uma atenção melhor, ela merece um cuidado melhor. Pastores, pregadores, professores de escola bíblica dominical, mais atenção na sua interpretação da Bíblia. Você que é cristão, leia sua Bíblia. Não deixe que pessoas interpretem por você. Leia e leia com critério. Deus abençoe você. No próximo vídeo, a segunda parte deste assunto.